Hoje eu vou falar sobre como conduzir o lead. No vídeo passado eu iniciei falando sobre esse assunto, mas nesse eu vou desenvolver melhor o tema. E o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre como conduzir o lead, que eu falei também no primeiro vídeo, é entender em que momento o lead está. E aí entra uma diferenciação muito grande entre os leads que muitas vezes a gente não está adaptado. Que a primeira tem o lead que vem pelas redes sociais, pelo site, ou porque viu algum anúncio. Esse é um tipo de lead diferente do lead que vem por indicação. Porque geralmente o lead que vem por indicação, ele já está mais do que meio caminho andado, porque geralmente ele já está precisando do serviço, ele perguntou para algum conhecido dele quem oferece esse serviço, e quando ele chega até você, é um processo bem mais simples, porque na grande maioria das vezes, por ser uma indicação, o processo de confiança já está bem mais elevado do que se ele viesse por um meio de publicidade convencional. E aí entra o segundo tipo de lead e o segundo ponto, que é como conduzir o lead que vem pela ferramenta de marketing, pelas ferramentas de publicidade. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que muitas vezes esse lead que vem por esses meios não entende 100% o que a gente está oferecendo, ainda que ele tenha visto anúncios, ainda que ele tenha visto seu perfil, sua rede social. Muitas vezes ele espera algum serviço da sua área, mas não necessariamente algum serviço que você ofereça. Então, um exemplo, a minha agência, eu tenho uma agência que ela é focada exclusivamente em dono de óticas, mas é uma agência de marketing. Então, pode acontecer de vir alguém me perguntando se eu ofereço serviço de edição de vídeo, separadamente, isolado. É normal, é um serviço que está dentro dessa área, mas que eu não ofereço. Então, o que fazer quando o lead quer um serviço diferente do serviço que eu ofereço? A gente tem que identificar se o lead ele está disposto a adquirir esse outro serviço que você oferece. Então, um exemplo mesmo da agência. Vamos supor, a pessoa vem, me procura para edição de vídeo. Aí eu digo, ó, não ofereço o serviço de edição de vídeo isolado, mas a gente pode estar vendo a questão a respeito de um contrato de marketing completo. E a partir dali eu vou explicando para aquela pessoa os benefícios que ela vai ter, contratando o serviço de marketing completo, ao invés de só a edição de vídeo, em como isso vai beneficiar o negócio dela. E a partir disso, a gente consegue, sim, em muitos casos, estar fazendo fechamento. Só que isso vai depender muito da sua capacidade de identificar se o lead ele está disposto à opção que você tem a oferecer. Às vezes, o lead ele quer somente um serviço em específico. Então, se você não oferece aquele serviço, muitas vezes para ele você não serve. E quando isso acontece, igualmente esse lead também não serve para você. O ideal é sempre criar uma rede de contato com esse lead, porque quanto mais contato ele tiver com você, mais ele vai fixar a sua imagem na cabeça dele, tanto da sua empresa como de você, dos serviços ou produtos que você oferece, como também ele pode em algum momento vir a se inclinar para a sua empresa, para o seu negócio e sim contratar seus serviços ou comprar os seus produtos, simplesmente porque em algum momento ele vai precisar ou simplesmente o marketing faz ele sentir desejo. Mas o grande ponto é entender que nem todo lead serve e que existe sim uma diferenciação que é muito sentida entre o lead que vem pelo marketing e o lead que vem pela indicação. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre como criar uma rede de indicação e como ter mais indicações. Mas, a princípio, a condução do lead tem que passar por esse filtro de diferenciação e também pela sua capacidade de condução. Daí a gente cria o processo, que é o que a gente vai chamar de script. O script de vendas, ele é basicamente um roteiro que você estrutura ali na sua operação, porque geralmente, baseado no serviço ou no produto que a gente oferece, a gente já sabe aonde a gente quer que o lead chegue. Então, vamos supor, quando a pessoa chega, eu já sei que eu quero fazer ela fechar um contrato de marketing comigo. Então, eu vou criar um script
Você pode usar até as ferramentas de IA do mercado para te ajudar, ChatGPT, Gemini, enfim, fica a seu critério, para responder e antecipar perguntas frequentes e pertinentes. Porque muitas vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente tem que se perguntar primeiro quais perguntas eu preciso responder para que sane as dúvidas do cliente, porque a partir das dúvidas respondidas ele vai ter mais clareza no processo de compra, ele vai confiar mais em você, e a gente sabe muito bem que a confiança é um fator decisivo na hora da compra. E a partir daí, aumentou a confiança, aumentou a clareza, fica muito mais fácil, tanto para você ter uma resposta positiva quanto negativa. E para todos os casos, é sempre melhor ter uma resposta do que não ter. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que tem dificuldade para fazer condução de lead, identificar se é um lead bom, se é um lead ruim. E até a próxima.